No último episódio de Grandes Civilizações... Há muito tempo, os chineses observaram que o mundo era composto por coisas muito diferentes e que cada uma tinha seu oposto. Então foram descobrindo que a natureza tinha um equilíbrio, uma harmonia entre forças diferentes e opostas. Assim, se em algum lado fazia frio, era porque do outro lado estava fazendo calor. Se existia terra, era porque também existia ar. Se o sol brilhava durante o dia, era a lua que reinava à noite. E se havia homens, então deviam existir mulheres. Essas observações sobre a natureza que os rodeava serviram a eles como base para elaborar a famosa tradição da sabedoria chinesa, com a qual construíram uma grande civilização que perdurou por milhares de anos. Grandes Civilizações. A China Antiga, segunda parte. Na China Antiga, as pessoas acreditavam que o universo era um produto do equilíbrio entre forças opostas. E isso também era válido para as pessoas. Qualquer dor ou mal-estar era reflexo de um desequilíbrio de forças do corpo que estariam em desarmonia com o universo. A medicina tradicional chinesa é a ciência que busca recolocar o homem nesse estado de equilíbrio e harmonia com a natureza. Por exemplo, a cabeça é como o céu. E os pés são como a terra. Os braços e as pernas são as 4 estações. A respiração é o vento e o sangue a chuva. Para estar sadio, todas as forças deviam coexistir em harmonia. Para isso, os médicos recorriam frequentemente a extratos de ervas, frutas, grãos e minerais. Muitas vezes, os chineses recorriam à acupuntura. Eles acreditavam que, enfiando essas agulhas finas na pele, estimulariam a energia no corpo a fluir corretamente, contribuindo assim para restabelecer a harmonia natural do paciente. A harmonia com a natureza era muito importante para a cultura chinesa. E isso podia ser observado através da projeção de belos jardins. Projetar jardins era uma arte, como uma pintura onde os jardineiros tinham de combinar plantas, flores, água e animais para construir um local de perfeita paz, tranquilidade e harmonia. A escrita chinesa. A, B, C, D, E. Cada letra de nosso alfabeto corresponde a um som. A combinação de sons determina uma palavra. Por exemplo, se eu digo pássaro, você sabe que eu estou falando disso. Mas na China, em vez de escrever a palavra com letras, eles tentaram capturar a essência da coisa em si. Para que escrever a palavra pássaro, se é possível desenhar um pássaro traçando algumas linhas? Esse tipo de escrita chama-se pictograma. Os pictogramas não representam sons, mas sim o próprio objeto. Por exemplo, isso seria uma árvore, isso o sol, isso aqui a lua e isso um cavalo. Os pictogramas foram utilizados na China pela primeira vez por volta de 1500 a.C. Com o passar dos séculos, os pictogramas foram evoluindo e, apesar de não se parecerem tanto com os objetos que representavam, ainda davam uma ideia do objeto. Por exemplo, o símbolo de árvore desenhado várias vezes significava floresta. É por isso que agora eram chamados de ideogramas. Hoje a escrita chinesa tem mais de 20.000 ideogramas. 20.000? Quantas palavras os chineses têm que aprender? Mas a escrita chinesa não servia apenas para a comunicação. Era também uma arte. A arte de escrever se chama caligrafia. E a caligrafia chinesa era tão apreciada quanto as pinturas. Os calígrafos famosos e talentosos tentavam capturar a essência e a beleza das coisas ao pintar os ideogramas em papel de arroz. As invenções.
Acho que estamos perdidos. O Polo Norte é naquela direção. Não! O Polo Norte já passou há muito tempo. É para o outro lado. Se os chineses não tivessem inventado a bússola, isso teria acontecido muitas vezes. A primeira referência a um buscador de direções está em um livro chinês datado de 1040. Nele está descrita uma agulha imantada presa a um pedaço de bambu que flutuava num recipiente com água. É que os metais que adquirem as propriedades dos ímãs sempre apontam para o norte. Os chineses também inventaram o papel e uma maneira rápida de colocar informações sobre ele. Inventaram um sistema de carimbos e tintas, ou seja, a primeira forma de impressão. Os chineses foram muito engenhosos e inventaram muitas coisas, como pipas, porcelana e a primeira calculadora, chamada ábaco. E eles também inventaram a pólvora. Essa substância composta por uma mistura de sais, enxofre e carvão vegetal foi utilizada a princípio para fabricar belíssimos fogos de artifício. Eles não eram só bonitos, mas os chineses achavam que assim espantariam os maus espíritos da noite. Mas talvez a descoberta que mais surpreendeu o mundo foi feita pelo bicho da seda. Ninguém sabe como, mas há mais de 5.000 anos, os chineses descobriram que cada um de nós, antes de virarmos borboletas, fazia um casulo enrolando um único e finíssimo fio, que media 1 quilômetro e pesava menos de 1 grama. Muito obrigado, senhor bicho da seda. Esse era o fio de seda. As mulheres chinesas o desenrolavam pacientemente e com ele fabricavam um leve tecido, suave e delicado. As roupas feitas com seda eram tão especiais que a elas se atribuía um valor mágico. Durante séculos, os chineses mantiveram em segredo o processo de fabricação desse tecido. Isso significa que se alguém quisesse comprar seda, tinha que ir até a China. A Rota da Seda. No ano 138 a.C., o imperador Wu, da dinastia Han, enviou um embaixador ao encontro dos povos do Ocidente. O embaixador foi escoltado e acompanhado de uma centena de comerciantes chineses. Foi uma viagem muito longa. Ao regressar, o embaixador e os comerciantes trouxeram para o imperador artigos valiosíssimos. Os produtos ocidentais despertaram o desejo dos chineses em negociar com povos de toda a Ásia Central e da Europa. Logo, essa rota começou a ser muito popular. E comerciantes de todas as partes do mundo se encontravam no oásis de Kashi. Comerciantes e artesãos de diferentes culturas e países reuniam-se para trocar bens. O oásis se tornou um mercado internacional. Os romanos ficaram tão impressionados com a seda que a compravam a preço de ouro. A seda chinesa chegou ao resto do mundo por essa rota, que passou a ser conhecida como a Rota da Seda. Na metade do século XIII, em plena Idade Média, o mundo conhecido pelos europeus não ia muito além do atual Oriente Médio. O Oriente era um lugar assustador, cheio de histórias de monstros e dragões, o que fazia com que poucos europeus se aventurassem para além do deserto da Arábia. Mas então surgiu um viajante aventureiro, um comerciante de Veneza. Seu nome era Marco Polo. Ele decidiu empreender a longuíssima viagem de um extremo ao outro da famosa Rota da Seda e depois voltar a Veneza. Marco Polo viveu 20 anos na China e chegou a ter uma relação muito próxima com o próprio imperador. Quando voltou à Europa, escreveu um livro que deixou os europeus apaixonados. Nele, tentou descrever a civilização com a qual conviveu por tanto tempo. As coisas fabulosas no livro pareciam tão inacreditáveis para os europeus que, em seu leito de morte, a família de Marco Polo perguntou se ele dizia a verdade sobre todas as histórias fabulosas. Ele respondeu: A China é tão vasta e maravilhosa que só consegui contar a metade do que realmente vivi lá. O que mais podemos aprender se usarmos nossa bússola do tempo? O que estava acontecendo no resto da Europa enquanto Marco Polo fazia sua maravilhosa viagem pela China? As cruzadas estavam acontecendo, ou seja, potências da Europa e do Oriente Médio lutavam pelo controle das terras próximas a Jerusalém. O Império Romano estava em franco declínio, e Veneza, uma cidade na Itália, tornou-se uma grande potência.
A República de Veneza possuía uma frota que dominava desde o Mar Mediterrâneo até o Mar Negro. O comércio era muito importante para os venezianos. Então, Marco Polo viajou para a China para fazer comércio? Sem dúvida! Todos os comerciantes venezianos viram que essas rotas que se estendiam até o Oriente eram uma fonte de produtos incríveis. Foi assim que Marco Polo, seu tio e seu pai aventuraram-se a viajar pela imensa Rota da Seda e viveram diversas aventuras na China.